Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu já estava com saudades de vocês. Nós tivemos um recesso aí nesses últimos 3 dias. Mas estamos de volta para a glória de Deus. E hoje nós queremos já começar a fazermos a nossa homenagem aos pais. Atenção, você que é filho, você que é neto, porque o vovô é pai 2 vezes, né? Vocês que vão comprar o presente do Dia dos Pais, se apressem, senão vocês não vão conseguir. Neste domingo, o Brasil vai parar. É o feriado mais esperado. É o Dia dos Pais. Os shopping centers lotados, ruas engarrafadas, filhos de um lado para o outro, correndo para comprar o presente do Dia dos Pais. Eita, glória a Deus! Eu soube que está um engarrafamento na BR. Uma marca famosa de meia mandou carretas para abastecer os shoppings, as lojas. Se apresse para comprar o presente do seu pai. E hoje, no programa Lírio no Lar, nós vamos começar a homenagem. Será hoje e amanhã, porque um dia só não é suficiente. Que Deus abençoe a todos os pais. Eu já não tenho mais o meu pai biológico. Foi um grande amigo. Eu tenho meu pai celestial. Mas você que tem o pai biológico, não perca a oportunidade para expressar o quanto você o ama e dizer o quanto ele é importante para você. Você está ouvindo o programa da família cristã. Quem sabe me dizer o nome do programa? Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade.
Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Pastor Dias! Pastor Dias! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! É mais do que justa a homenagem aos pais. Geralmente nós ouvimos as pessoas falarem sobre o valor da mãe. E é verdade, mãe é mãe. Mas muitos menosprezam o pai. E quem é homem e é pai, sabe que não é fácil. Muitas vezes sofremos calados, porque não conseguimos oferecer à nossa família aquilo que nós gostaríamos de dar. Às vezes somos mal compreendidos, porque todos sabem que a vida não é fácil. E o peso da responsabilidade de ser um pai, de manter uma família, infelizmente nem todos estão preparados. Muitos planejaram muitas coisas e deu tudo errado. A vida tomou um rumo diferente e às vezes ele tem que se reinventar. Às vezes prefere não falar nada para a esposa, para os filhos, para não decepcioná-los. Porque o pai, ele é o super-herói da família. Mas nós queremos orar por você, pai. E você que está ouvindo o programa, vamos orar pelo seu pai. Coloca o nome dele aí no chat, nós vamos orar. E eu quero aproveitar e perguntar a você que é filho. Eu tenho aqui uma lista de 10 tipos de pai. Quem é o seu pai? É aquele pai high-tech? Aquele pai antenado,
Ele sabe tudo de rede social. Ele gosta dos melhores smartphones. Ele é muito bom no videogame. Ou seu pai é aquele pai analógico, tudo dele é antigo. Ele não consegue viver no novo, na tecnologia. Toda hora ele te incomoda. Como é que faz isso aqui? Toda hora ele te chama para olhar o celular dele. Seu pai é aquele pai torcedor, fanático. Ele tem um time do coração e geralmente às quartas e os domingos ele está ali na TV para torcer pelo time dele. Seu pai é aquele pai descolado. É aquele pai que a galera toda gosta dele. Ele é o novinho. Seus amigos gostam de bater papo com ele. O seu pai é aquele pai esforçado. Aquele pai que tá ali querendo ajudar. Ele não entende nada, mas ele quer ajudar. Quem é o seu pai? Daqui a pouco eu vou falar sobre mais 5 tipos de pai. Mas vá pensando aí, quem é o seu pai? E nós estaremos daqui a pouco orando pelos pais desse Brasil, pelos guerreiros, esses homens que são verdadeiros heróis. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Pai, eu vou bem, e o Senhor como vai? Tudo bem quando vem por aqui, quando vai ver o seu neto que conhece o avô pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe como está? Mande um beijo pra ela e diga pra ela se cuidar. Diga que já não é moça pra poupar as forças e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus por vocês existirem e serem o que são. Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação. Não se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz. Você me ensinou o caminho certo e hoje de perto eu sigo Jesus. Pai, meu velho pai, o que você me ensinou eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga a mamãe pra ela não se preocupar, que até aqui Deus não deixou nada faltar. Pai, eu vou bem, e o Senhor como vai? Tudo bem quando vem por aqui, quando vai ver o seu neto que conhece o avô pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe como está? Mande um beijo pra ela e diga pra ela se cuidar. Diga que já não é moça pra poupar as forças e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus por vocês existirem e serem o que
coração, mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação. Não se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz. Você me ensinou o caminho certo e hoje de perto eu sigo Jesus. Você me ensinou, eu aprendi. Se precisar, seu filho vai estar aqui. Pai, meu velho pai, diga à mamãe pra ela não se preocupar. E até aqui Deus não deixou nada faltar. Até aqui Deus não deixou nada faltar. Benção, Pai. Deus abençoe o Senhor, Pai. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Pastor Dias. Oi, amor. Não tem jeito. O Lírio no Lar se espalhou. É verdade, Raquel. E por falar nisso, ô vó, por onde andam os nossos repórteres? Cadê vocês? Diga onde eu estou. Hoje eu estou em um local muito especial, na Cardeal da Silva. Estou na minha casa com o meu esposo, Paulo. Paulo, conta para os nossos irmãos do canal. O que é que você assiste no YouTube? Eu não sei vocês, mas eu assisto o programa Lírio no Lar com o pastor Ivan Dias. Não adianta, pastor! Estourou! É isso aí, meus irmãos, muito bom dia. Meu nome é Jackson, falo aqui de Salvador, Bahia. Eu também estou ligado no programa Lírio no Lar, do pastor Ivan Dias. Forte abraço, que Deus abençoe. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531 719 9178 3663. Instagram @JJ Construção SSA. Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial, Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Eita, glória a Deus, que coisa maravilhosa! Nós estamos fazendo homenagem ao Dia dos Pais. Você já deu um beijo em seu pai hoje? Já disse que o ama? Às vezes, os filhos só esperam que o pai faça. Mas eles também precisam do carinho de vocês. Quem é o seu pai? Tem aquele pai no meu tempo. Aquele pai que tudo que acontece, eles mas no meu tempo não era assim. No meu tempo era isso. Aquele pai saudosista. Seu pai é assim? Tem também o pai faz tudo. Ele tem caixa de ferramenta, ele tem chave de fenda, ele tem parafusadeira. Ele não quer comprar nada, ele quer consertar tudo. Eu sei fazer. Tem aquele pai também, tipo aquele pai babão. Tu é boa, filho, boa, filhão, boa, minha filha. Ele aprova tudo que os filhos fazem. E tem também o pai conselheiro.
Aquele pai que gosta, que você sente. Para ele tá dizendo, olha, cuidado, não é assim, não é assim. Seu pai é assim, o pai psicólogo. E tem também aquele pai caladão. Ele vive no mundo dele. Sempre que você encontra, ele está sentado, calado, pensando. É o jeito caladão. E tem também o pai emotivo. É o pai que tudo chora. Qualquer coisinha, eita, a emoção aflora. Seu pai é assim? Pois é. Conte para nós aí no chat quem é o seu pai. Fale aí qual é a admiração que você tem por ele. Ô vó, eu quero aproveitar e pedir que a senhora coloque aquele comentário, meu pai, meu herói. O autor é Marcos Piangeres, me parece que é assim que fala, vó. Sim, coloque aí, porque na verdade, para o filho, o pai é o grande herói. E você, pai, que está assistindo e me ouvindo, seja o herói dos seus filhos. Coloca aí, vó. Uma história que eu adoro contar, e já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche. Eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse, você é o pai da Anitta? E eu falei, sou o pai da Anitta. E ela, como você é feio. E eu falei, que isso, menina? Qual o seu nome? Ela disse, Gabriela. E eu, Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo. E ela, não, você é muito mais feio que o meu pai. E eu falei, pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso. Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela, me olhou e falou assim, esse é seu carro? Eu falei, é. E lá vem. E ela, o carro do meu pai é bem melhor que o seu. E eu pensei, que coisa, Gabriela. Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela, não posso fazer nada, né, tio? E eu, caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia, cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei, vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou, você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só. E eu falei, Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela. E eu fiquei pensando, que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer, eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim, eu olhei e falei, não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca, sai ele com a Gabriela no colo, eu, que isso? Quase que eu gritei, estão sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem para falar, vai ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois. E eu pensando, poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói para ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia.
pés feridos de tanto andar, viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Pastor Dias, Oi, amor. não vai ter oração hoje não? Daqui a pouco, Anthony, logo após a mensagem, nós iremos orar pelos pais. Por falar nisso, você já colocou o nome do seu pai aí no chat para nós estarmos orando?
Atenção, Brasil! Neste domingo, dia 11 de agosto, o país vai parar. Os shoppings estarão lotados, os restaurantes. É a homenagem do Dia dos Pais. Os filhos, de um lado para o outro, comprando o melhor presente do Dia dos Pais. Tem uma fábrica famosa aí de meias abastecendo todas as lojas. Os pais ficarão felizes. Glória a Deus. Ô vó, vamos a mais um intervalo, vó, e voltaremos já já. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. O lírio no ar se espalhou. Diga aonde eu estou. Eu estou em Itaipu, a maior barragem binacional do mundo. Ai, travou. A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. Pai, faltam palavras para te agradecer. Tudo que eu queria te dizer se resume em uma frase: eu te amo. Pai, olha, teu esforço não foi em vão. Me ensinou a ser um cidadão. O Senhor é um exemplo para mim. Oh, Pai, quantas vezes o Senhor, pra não deixar faltar o pão na nossa mesa, teve que trabalhar e de madrugada saía sozinho, com a fé no Todo-Poderoso Jeová Rafa, aquele que do céu é providência já. Assim o Senhor criou a nossa família. Pai, o Senhor é meu exemplo, é o meu herói. Pai, eu te amo tanto que às vezes dói o meu coração pulsando de amor por ti. Pai, eu tenho tanto orgulho de ser teu filho. Aonde quer que eu ande eu levo este brilho e a felicidade de ter você como meu pai. Glória a Deus. Pai, agora seus cabelos já estão branquinhos, mas eu ainda te trato com muito carinho e fico tão feliz quando eu ouço a tua voz. Oh, glória a Deus. Sei, é a voz da experiência que está falando. É Deus por tua boca, Pai, me ensinando como devo prosseguir. Meu Pai, beijos e abraços para o Senhor é pouco. Eu já falei uma vez e vou falar de novo.
Pai, eu te amo muito mais. Pai, o Senhor é meu exemplo, é o meu herói. Pai, eu te amo tanto que às vezes dói o meu coração pulsando de amor por ti. Pai, eu tenho tanto orgulho de ser teu filho, e aonde quer que eu ande eu levo este brilho e a felicidade de teu Senhor como meu Pai. Pai, o Senhor é meu exemplo, é o meu herói. Pai, eu te amo tanto que às vezes dói o meu coração pulsando de amor por ti. Pai, eu tenho tanto orgulho em ser teu filho, e aonde quer que eu ande eu levo este brilho e a felicidade de teu Senhor como meu Pai. Essa é uma homenagem de Reinaldo Góes a todos os pais do nosso Brasil varonil. Deus abençoe você que é pai. Amém. Bença, Pai. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Homenagem mais do que justa aos heróis. Não é fácil ser pai. E todo filho um dia provavelmente passará por essa experiência e vai entender muitas coisas que hoje não entende. E eu quero falar sobre um grande pai. Está registrado em Lucas capítulo 8. Vamos ver alguns versículos. A partir do versículo 40 diz assim, Lucas 8, 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única. Ele era um pai, quase de 12 anos, que estava à morte. Um pai de uma menina de 12 anos estava muito doente. A menina estava para morrer. Esse pai foi procurar Jesus e o convidou a ir em sua casa. E indo Jesus com ele, apertava-o a multidão. Versículo 49 diz, estando ele ainda falando, chegou um dos da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente, a menina será salva. E, entrando Jesus na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina.
e todos choravam e a pranteavam. Então Jesus disse: não choreis, ela não está morta, ela está dormindo. E todos riam dele, porque sabiam que ela havia morrido. Então Jesus colocou todos para fora e, pegando na mão da menina, disse: menina, levanta-te. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Então Jesus disse: não diga a ninguém o que aconteceu. Amados, nós costumamos ouvir falar de muitos homens a quem a mídia principalmente considera grandes homens. Nós já lemos sobre homens que fizeram grandes feitos, os grandes homens que inventaram coisas muito úteis para a sociedade. Porém, os verdadeiros heróis ficam esquecidos. O pai, por mais simples que seja, por mais pobre que seja, só Deus e Ele sabem o quanto foi difícil criar filhos, principalmente nós que somos brasileiros. Sabemos como é viver no nosso país. E temos uma sociedade que tem denegrido a imagem do homem. O movimento feminista tende a colocar o homem cada vez mais para baixo. E muitos filhos abraçam a ideia, ignoram a luta que é para muitos pais exercerem o seu papel. Pais que nunca estudaram, ou porque não teve oportunidade, ou porque não quiseram estudar, não aprenderam profissão, mas talvez por um ato irresponsável, sim, ou por qualquer outro motivo, ele se tornou pai. E como pai, talvez ele não tenha sido o pai que o filho gostaria que fosse, mas tenha certeza que lá no fundo, lá no seu coração, esse pai sofre por não ser o super-herói que você, filho, espera. De desejar te dar coisas que ele nunca teve. Mas ele é, sim, o seu super-herói. E nesse texto bíblico que eu escolhi para falar sobre um homem um pouco conhecido na Bíblia, aparentemente um homem frágil e de pouca fé, percebo que na história dele, ele vai ter que aprender sobre fé com uma mulher que nós não sabemos o nome. A mulher entra na história de Jairo para ser curada, para gerar fé em Jairo. Amados, a história é de Jairo, mas a mulher do fluxo de sangue, ela invade a história de Jairo. E Jesus permite, porque Jairo não tinha fé. Ele era o príncipe de uma sinagoga, era um religioso, mas não conhecia Jesus. E Jesus vai permitir que a mulher então entre na história, seja curada, para que Jairo veja tudo aquilo e ele aprenda a viver em fé. Tem muitos homens hoje que às vezes até vão a uma igreja, mas não oram, não lê Bíblia. É a esposa que é a coluna espiritual da família. Muitos homens que estão aprendendo com as esposas, mas ele é o pai. Precisa ser honrado como pai. Eu me lembro quando eu era menino, minha mãe dizia: não senta aí não, esse é o lugar do seu pai.
ia jantar, tomar café, espere por seu pai. Ela honrava meu pai. Jairo fez a melhor coisa que um pai pode fazer. O versículo 41 vai dizer que ele foi procurar Jesus. Ô pai, você que está me ouvindo, eu sei que não é fácil. Você precisa fazer como Jairo. Você precisa procurar por Jesus. Jesus, ele quer te ajudar. Jairo, ele foi até Jesus, porque o problema que estava na casa dele, quem sabe até a esposa esperasse que ele resolvesse. Ele era um líder religioso, mas ele não podia fazer e a menina ia morrer. Então ele vai a quem pode, a quem podia ajudá-lo. Ele foi até Jesus. A princípio isso pode não parecer muito, mas eu quero dizer para você, se você, pai, procurar por Jesus, isso fará toda a diferença na sua família. Aleluia. Há diferença entre aquele pai que conduz a família à presença de Deus, daquele pai que chega em casa embriagado, e às vezes ele diz que bebe porque está de cabeça quente, mas não resolve. As pessoas criticam muito os pais quando ele é um caloteiro, quando o oficial de justiça vem tomar o carro, quando o governo quer tomar o apartamento porque ele não pôde pagar. As pessoas falam dos pais quando é um pai abusivo, que abusou do filho, da filha, tem que morrer, tem que ser preso, e coisas do gênero. No entanto, ninguém para elogiar aquele pai sofredor, lutador, que sai na madrugada correndo o risco de um assalto, do perigo de ficar sem almoçar para tentar trazer alguma coisa para dentro de casa. Meu Deus. Muitos pais que não conseguem liderar espiritualmente a sua família, que não sabe orar, pais que nunca oraram. Ele não é o sacerdote da casa, ele pede que a esposa ore. Ele precisa ser o sacerdote, mas ele não consegue, ele não sabe. E como é duro para esse pai frustrar a expectativa espiritual da sua família. Ei, pai, presta atenção no que eu vou falar. Eu quero falar contigo agora, por favor. Você pode não ser tudo o que precisa para ser um pai, mas eu vou te dar um conselho. Venha a Jesus, procure Jesus, escute isso, e Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar, aleluia, a história da sua casa. Jesus vai te colocar no lugar que Deus planejou, o cabeça da casa. Você vai ser honrado. Agora permita que Cristo mude a sua vida. Porque Jesus não vai mudar só a sua vida, Ele vai mudar toda a sua família. A sua família vai ser impactada, porque a sua família te ama. Quem era Jairo? A Bíblia diz que era um homem religioso. Ele era um governante de uma sinagoga, um líder respeitado em sua comunidade, entre o seu povo, mas era um fracasso em casa. Tem muitos homens que ele é sucesso na sociedade, todo mundo gosta dele, é ele que faz todo mundo rir, mas ele é fracasso dentro de casa. Jairo, ele era muita coisa, mas isso não era o suficiente. Ele precisava conhecer a Jesus. Por quê? Porque a religião é coisa do homem, não de Deus. Ele era apenas um religioso, ele não conhecia Jesus. Quem sabe você diz, eu tenho fé em Deus, mas você precisa, pai, ter um encontro com Jesus. Saiba que a religião mandará muita gente para o inferno. Talvez você me diga, não quero saber de Jesus, eu já tenho a minha religião.
Religião mandará muita gente para o inferno, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por Jesus. Percebam que Jairo já tinha a religião dele. E o que foi que levou Jairo a Jesus? Uma crise em sua casa. A sua filha estava doente e estava morrendo. E Jairo provou que amava a filha. Por amor àquela filha, ele abriu mão da sua religiosidade. Por amor à sua família, ele foi procurar por Jesus. Isso era algo que ele não conseguiria fazer, com certeza, porque a religião dele dizia: não queira Jesus, você já tem a sua religião. Mas o amor pela filha estava acima da sua religiosidade, e ele humildemente foi procurar Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou: mestre, por favor, venha em minha casa, a minha filha está muito doente, a minha filha está para morrer. Jesus disse: eu irei. Agora, existe algo que Jesus precisa ver em você, pai. Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer nenhum bem material. Ele só quer fé. Jairo não tinha fé. Foi preciso ver Jesus operar na vida da mulher do fluxo de sangue para que fé chegasse. Ei, pai, você precisa de fé. E agora, neste momento que você está me ouvindo, que você está ouvindo a palavra de Jesus, Deus está colocando fé no seu coração, porque Deus quer transformar e salvar a sua casa. Jairo pediu a Jesus: venha na minha casa. É a melhor coisa que um pai pode fazer para a sua família, é convidar Jesus para entrar na sua casa. Aleluia! Jesus disse que os maiores problemas que o homem enfrentará é na sua casa. É dentro de casa que você tem que ser o herói. É dentro de casa que você tem que ser o carpinteiro, pedreiro, encanador, engenheiro, arquiteto, advogado, juiz, médico, marido, pai, amoroso. Dentro de casa você tem que ser o melhor de tudo. Amado Jairo, ele foi sim um grande pai, embora passando pelos muitos problemas que todos passam. Mas ele fez algo que todos precisam fazer. Ele convidou a Jesus para ajudá-lo. Ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Ele demonstrou o amor de um pai por sua filha. Ele foi um grande por causa da sua fé em Jesus Cristo. Amados, embora este mundo não te considere, ainda que o mundo diga: olha, no dia dos pais, dá uma meia para ele. Tá bom demais, dá um lenço a ele. É assim que a sociedade... Não é o presente em si, é o sentimento que os filhos devem demonstrar por aquele que sofre calado por você. Você não sabe o quanto teu pai te ama, só que ele não consegue expressar, ele não sabe falar. Ei, eu sou pai, eu sou homem, eu sei o que passa por eles, com eles. Pai, convida Jesus agora, pai, para ir na sua casa. Diga a Jesus que você ama a sua família, sua esposa, seus filhos. Jesus, ele vai te ajudar. A crise, ela vem para todo mundo. Jesus é a solução. Jesus disse a Jairo: olha, não temas, creia somente. O segredo é crer que ele pode fazer. E eu quero convidar você, pai, hoje, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Renda-se, aleluia, para ser o que Deus quer que você seja, pai. E se você ainda não se entregou a Jesus, se entregue a Jesus agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor venha, aleluia, morar na minha casa. Oh, glória a Deus. E nós iremos orar. Você vai orar comigo. Nós vamos orar pela sua casa.
e Deus vai te abençoar. Momento de oração pela família. Com o pastor Ivan Dias. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós formamos a rede de oração Lírio no Lar. Eu estou orando com muitos pais, com muitas famílias nesta hora, muitos filhos. Essa mãe que tem sido uma coluna espiritual dentro de casa, ela chamou os filhos, convidou o esposo para este momento. Ó Jesus, eu sei que não é fácil. Eu imagino que muitos estão sofrendo calados, porque algumas coisas não têm dado certo, porque muitos não estudaram, porque muitos não conseguiram ter uma profissão que lhe ajudasse a trazer a provisão para casa. E ele sofre ao ver o filho dizer: pai, estou com fome. Ele sofre ao ouvir o filho dizer: pai, o Senhor me dá. Ele, como provedor da casa, sabe que a esposa merece mais e vê a esposa se matando, trabalhando, porque ele não consegue prover mais. E muitos estão desempregados, muitos não são mais aceitos para trabalhar por causa da idade. Alguns estão doentes. Meu Deus, são muitas desgraças, muitos sofrimentos. Pai, mas como Jairo, ele saiu de casa a procurar por Jesus. Neste momento, o Espírito Santo permitiu que este pai ouvisse esse programa, porque o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Oh Jesus, a porta está aberta. Nós estamos convidando ao Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida. Vem, Jesus, fica à vontade, Senhor. Nos ajude. Tem muitos que dizem: não é este o lar que eu gostaria de dar para minha família. Dá um lugar melhor, mais confortável para minha esposa, meus filhos. Mas muitos pais não se prepararam. Muitos pais negligenciou a juventude. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ah, Jesus, imediatamente o Senhor disse a Jairo: eu irei em tua casa. Ainda que ele não tinha fé, mas o Senhor gerou fé no coração dele. O Senhor disse: não temas. Gere fé, Senhor, no coração deste pai. Quem sabe ele disse: eu não quero ouvir não, eu já tenho a minha religião, é verdade. Mas a religião nunca o ajudou a nada, em nada. Ele precisa do Senhor. Ele precisa do teu socorro, da tua ajuda. E neste momento ele abre o coração. Neste momento ele ora comigo: oh Jesus, venha socorrer. Ajuda esse pai a ser sucesso. Ajuda esse pai a vencer. Venha restituir, Senhor, tudo que o migrador, que o cortador, que o destruidor, que o devorador levou. Tem misericórdia, Senhor.
Atenda à necessidade desse pai. Jairo, ele se prostrou aos teus pés. Meu Deus, tem pai que estão chorando neste momento. As lágrimas estão rolando, porque dói o coração desse pai. E ele sabe que somente o Senhor é quem poderá ajudá-lo. O Senhor é o nosso ajudador, Senhor. Tem pai se entregando a Ti, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Eu me entrego a Ti, Jesus. Entra na minha casa, muda a história da minha família. Ó Senhor, em o nome de Jesus, também eu peço que o Senhor abençoe este vaso com água. Espírito Santo, nós consagramos esta água. Meu Deus, quando, aleluia, bebemos esta água, o Senhor nos abençoe. O Senhor venha curar, o Senhor venha operar. Ó Deus bondoso, em o nome de Jesus, nós já agradecemos. Glória a Deus. Bebamos a água. Nós iremos ao intervalo e retornaremos já já. Diga graças a Deus e beba água. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Ouve no YouTube e responda. Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Eita, glória a Deus! Só Deus não erra. E você, pai, quem sabe você foi diagnosticado com uma doença que te abateu. Eu sei. A cabeça do homem, quando ele sabe que está doente, desmorona. Mas a sua fé em Deus vai te levantar. O médico pode até ter dito: olha, não tem mais jeito. Mas ele errou. Porque a verdade absoluta está em Deus. A sua fé em Deus valida o seu milagre. O programa Lírio no Lar está homenageando a todos os pais. Não importa quem é você, rico, pobre, negro, branco, você é pai? É um pai irresponsável, mas é pai. Deus vai mudar a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente, homenageando mais uma vez aos pais. Porque só Deus pode mudar a sua história. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até amanhã. Peça a Deus que venha tocar em você. E você, pai, que entregou sua vida a Jesus, coloca o teu nome aí no chat pra gente orar. Você, filho, coloca aí o nome dos seus pais. Nós vamos estar orando por ele. E não esqueça de dizer: pai, eu te amo. Amados, eu fui criado no interior. E quem foi criado no interior sabe que
Geralmente os pais vão pra roça trabalhar, passam o dia todo embaixo de um sol quente. Mas no final da tarde ele vem e como é bom. Mamãe fica ali esperando, já preparando um café. Você que é urbano, você que é da cidade, eu sei que também seu pai vai pro escritório, sai com o carro, mas no final da tarde todos esperam por ele, porque ele é o herói da família. Então vamos homenagear este herói. E eu não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Eu nem sei se minhas filhas estão assistindo o programa, mas eu posso dizer: ame seu pai. Eu não tenho pai biológico, mas eu sei dizer que depois que a gente perde, faz uma falta tremenda. Eita, glória a Deus! Vamos ouvir, vó, só mais esse louvor pra gente encerrar. Eu amo este louvor, amados. Ouçam comigo. Como era bom, não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá, verdade, ou na varanda, e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois vem a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão. Verdade. Há famílias que são controladas pela televisão. Hoje é a internet. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Misericórdia. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Wi-Fi também, Felizes hoje é Wi-Fi. Os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixa a televisão mandar em você. Fazer as refeições assim, ó, olho no olho. Que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro, que é melhor. É desse jeito. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando: ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe. Aleluia. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito, não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Verdade. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe. Amém. E o seu filho querido. Glória a Deus. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus
Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Quero ouvir vocês. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer isto é polia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio louco e voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar no sol poente. Canta aí, vó! Eu quero os pais cantando conosco. Vamos encerrar o programa de hoje com esse coral. Aleluia, que Deus abençoe aos pais, as famílias. Não vamos perder esse princípio de Deus, amados. É utopia, mas pode ser verdade. Aleluia. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo